As colinas de Santa Catarina estavam inquietas. Ao anoitecer, moradores relataram sons de rosnados e sombras que espreitavam entre árvores. Animais desapareciam e famílias trancavam as portas ao entardecer. O medo crescia. As autoridades locais nada explicavam, e as lendas de criaturas antigas começaram a circular. Sem saída, a pequena igreja local enviou uma carta ao Vaticano. Era preciso ajuda urgente, mas o que ninguém sabia é que o padre que chegaria trazia consigo um segredo assustador. O escolhido para a missão foi o padre Lorenzo, conhecido por suas habilidades em casos de fenômenos inexplicáveis. Diziam que ele havia trabalhado em arquivos ocultos do Vaticano, investigando casos que nunca vieram a público. Quando Lorenzo chegou à cidade, percebeu o clima pesado. Rostos desconfiados e janelas fechadas o recebiam em silêncio. Não era só medo do desconhecido. Havia algo mais, algo que eles não diziam em voz alta. Lorenzo sentiu que as respostas já estavam ali, escondidas. Na primeira noite, ele foi recebido pelo pároco local, Padre Mateus, um homem de olhar cansado. Mateus não escondeu sua preocupação. Padre Lorenzo, as pessoas falam em lobisomens, demônios, mas temo que seja algo pior. Precisamos da verdade, não de lendas. Lorenzo concordou e pediu que o levassem até os locais dos avistamentos. Ao percorrer as trilhas escuras, sentiu uma presença estranha. Era como se a floresta observasse cada passo. Algo os vigiava, mas não se mostrava. Ainda. Na manhã seguinte, Lorenzo começou a entrevistar os moradores. Dona Clara, uma das primeiras a relatar o desaparecimento de animais, descreveu o que viu. Era uma criatura alta, com olhos brilhantes. Não parecia um homem nem um animal, mas andava como um homem e seu olhar era de puro ódio. Outros moradores contaram histórias semelhantes. As descrições variavam, mas uma coisa era certa. Aquela coisa não era deste mundo. E quanto mais Lorenzo ouvia, mais ele confirmava suas suspeitas. À noite, Lorenzo decidiu fazer uma vigília na floresta. Ele sabia que precisava ver com seus próprios olhos o que estava acontecendo. Munido de uma lanterna e orações, caminhou até o coração das colinas. De repente, o silêncio foi quebrado por um uivo distante, seguido de um ruído de galhos quebrando. Lorenzo parou rezando baixinho. As histórias eram verdadeiras. Algo estava ali, espreitando. Quando virou, viu uma sombra se mover rapidamente entre as árvores. Não era um animal comum. Aquilo tinha consciência. Ao retornar à igreja, Lorenzo encontrou o padre Mateus em estado de choque. Eles vieram até aqui, disse Mateus com a voz trêmula. Portas da igreja haviam sido arranhadas e marcas profundas estavam gravadas no chão. Lorenzo sabia que aquilo era mais do que um simples ataque. Era um aviso. As criaturas queriam que eles soubessem que estavam por perto, observando cada movimento. Lorenzo pegou um livro antigo que trouxe do Vaticano. Precisava confirmar uma teoria que o atormentava. No livro estavam descrições de entidades que vagavam entre o mundo espiritual e o físico. Não são demônios comuns, pensou Lorenzo. São antigos, ligados à terra, às lendas esquecidas. Ele encontrou um trecho que mencionava criaturas conhecidas como guardadores das sombras, seres que protegem segredos ancestrais e atacam aqueles que tentam invadir seus territórios sagrados. A descrição batia com os relatos dos moradores. Mas por que agora? Por que essas criaturas apareceram depois de tantos anos? Lorenzo decidiu visitar um ancião da cidade, conhecido como Seu Alfredo. Ele sabia mais do que estava disposto a contar. Eles não são novos por aqui, padre. Essas criaturas sempre existiram. Mas estão mais furiosas agora, porque alguém profanou o lugar deles, disse o velho. Lorenzo franziu a testa. Profanaram como? Alfredo fez uma pausa antes de responder. Uma construção foi feita em cima de um antigo cemitério indígena. Eles avisaram que não era para mexer ali. A revelação deixou Lorenzo preocupado. Se as criaturas estavam ligadas a um território sagrado, a situação era ainda mais séria. Ele precisava ver o local com seus próprios olhos. Mateus o levou até a construção, um galpão abandonado, usado por madeireiros. Assim que chegaram, Lorenzo sentiu o ar pesado.
Havia uma energia estranha no lugar. Ele entrou e no chão viu marcas que não eram humanas. Círculos, símbolos. Isso não foi feito por acaso, disse Lorenzo. Alguém os chamou. Durante a inspeção, Lorenzo encontrou um objeto que não deveria estar ali. Uma cruz invertida, desgastada pelo tempo. Ele pegou o artefato e sentiu um arrepio na espinha. Isso é mais antigo do que parece, pensou. Mateus perguntou o que significava. Lorenzo respondeu com um olhar sombrio. Não é uma cruz cristã. É um símbolo de proteção. Contra eles. O padre sabia que a situação estava se agravando. As criaturas estavam se aproximando. E o tempo para agir estava acabando. Naquela noite, a cidade foi tomada por um medo ainda maior. Uivos ecoavam pelas colinas e as sombras pareciam ganhar forma. Lorenzo trancou-se na igreja com Mateus, ambos em oração. No meio da madrugada, um estrondo fez as portas tremerem. Eles estão aqui, disse Mateus. Lorenzo se levantou, firme. Não vamos fugir. Pegou o livro antigo e abriu em uma página específica. Existe um ritual para afastá-los, mas é perigoso. Pode custar nossas vidas. Você está disposto? Perguntou. Mateus hesitou por um momento, mas concordou. Se é para proteger essas pessoas, estou disposto a tudo. Lorenzo começou a preparar os itens necessários: velas, sal e um incenso especial trazido do Vaticano. Enquanto isso, os uivos lá fora aumentavam. A tensão era palpável. Cada passo do ritual precisava ser feito com precisão. Não podemos errar, alertou Lorenzo. Se falharmos, eles vão invadir a igreja. E não sobrará ninguém para contar essa história. Mateus engoliu em seco. Conforme o ritual avançava, Lorenzo começou a recitar palavras em latim. A atmosfera na igreja mudou. As velas tremulavam e um vento gelado percorreu o local. Mateus sentiu o coração acelerar. Eles estão vindo. Eu posso sentir, disse ele. Lorenzo não parou. Continuou o ritual, ignorando o medo que tentava dominá-lo. De repente, a porta da igreja foi golpeada novamente. Mas dessa vez, um rugido ecoou pelo interior. Não era humano. As criaturas estavam se aproximando. Lorenzo terminou a primeira parte do ritual e olhou para Mateus. Agora vem a parte mais difícil, disse. Precisamos sair daqui e enfrentar o que está lá fora. Mateus arregalou os olhos. Sair? Está louco? Lorenzo assentiu. Eles não vão parar. O ritual precisa ser concluído no ponto onde tudo começou. No galpão. Mateus respirou fundo. Então vamos. Com coragem renovada, ambos abriram as portas da igreja e encararam a escuridão da noite. No caminho até o galpão, as sombras pareciam se mover ao redor deles. Cada passo era acompanhado por um sussurro distante, como se a própria floresta estivesse viva. Quando chegaram, Lorenzo começou a preparar o círculo de proteção. Mas, antes que pudesse terminar, uma criatura emergiu das sombras. Alta, com olhos vermelhos brilhantes, ela os observava em silêncio. Lorenzo ergueu a cruz invertida. Eu sei o que você é, e sei por que está aqui, disse. A criatura avançou lentamente. Lorenzo manteve a cruz firme enquanto a criatura avançava lentamente. Seus olhos vermelhos não piscavam, fixos nos dois homens. O padre sabia que aquele momento definiria o desfecho da situação. Você não pertence a este mundo, disse Lorenzo em latim. A criatura parou por um instante, como se entendesse. Mateus estava paralisado, o suor escorrendo pelo rosto. Continue o círculo, Mateus, ordenou Lorenzo. Tremendo, Mateus obedeceu, derramando o sal ao redor. Mas a criatura rosnou, irritada. Assim que o círculo foi fechado, a criatura recuou. Lorenzo notou que o sal criava uma barreira visível para ela. Eles temem o que não podem controlar, sussurrou Lorenzo. Mas a criatura não estava sozinha. Outras sombras começaram a surgir entre as árvores, seus olhos brilhando no escuro. Lorenzo sabia que o ritual precisava ser concluído rapidamente. Ele pegou o incenso, acendeu-o e começou a recitar uma oração antiga em latim. Palavras que haviam sido esquecidas por séculos. As criaturas cercaram o galpão, observando cada movimento.
Elas não atacavam, mas também não recuavam. Mateus, com a voz trêmula, perguntou: "O que são essas coisas, padre?" Lorenzo respondeu sem tirar os olhos do ritual: "Guardadores das sombras. Eles são protetores de segredos antigos. Alguém violou um território sagrado, e eles estão aqui para garantir que a profanação não se repita." Mateus engoliu em seco. "E se não conseguirmos completar o ritual?" Lorenzo não respondeu. Enquanto Lorenzo continuava o ritual, um vento forte atravessou o galpão, apagando as velas. A escuridão tomou conta do lugar. Mateus gritou: "Padre, elas estão chegando!" Lorenzo, sem hesitar, ergueu a cruz invertida e pronunciou as palavras finais do ritual. Uma luz intensa emanou do objeto, iluminando as criaturas. Elas rugiram em agonia, recuando para as sombras. Mateus caiu de joelhos, chorando. Lorenzo fechou o livro e respirou fundo. Não acabou. Ainda precisamos selar o lugar. Com o círculo de proteção ainda ativo, Lorenzo e Mateus começaram a cobrir o galpão com símbolos sagrados, desenhando cada um com o sal restante. "Eles não podem entrar enquanto isso estiver aqui", explicou Lorenzo. "Mas se alguém quebrar esse selo, eles voltarão." Mateus perguntou: "Por que esses símbolos funcionam?" Lorenzo respondeu: "Porque eles reconhecem o poder da fé. Não é sobre a religião em si, mas sobre o respeito ao que é sagrado." Mateus assentiu, compreendendo. Quando terminaram, o sol começava a nascer. As criaturas haviam desaparecido, mas Lorenzo sabia que a ameaça ainda existia. "Mateus, você precisa alertar a cidade. Ninguém deve se aproximar deste lugar." O padre local concordou, prometendo proteger o galpão a qualquer custo. Antes de partir, Lorenzo deixou o livro com Mateus. "Tudo o que você precisa saber está aqui. Use-o com sabedoria." Com isso, Lorenzo pegou sua mala e partiu, deixando a cidade com mais perguntas do que respostas. No caminho de volta, Lorenzo refletia sobre o que havia acontecido. Ele sabia que não era a primeira vez que lidava com algo assim, e certamente não seria a última. As lendas antigas estavam cheias de verdades ocultas, e a Igreja sabia disso. O Vaticano mantinha arquivos sobre fenômenos que o mundo moderno preferia ignorar. Mas Lorenzo sabia que ignorar o desconhecido não o tornava menos real. Ele tinha uma missão: continuar investigando e protegendo aqueles que não podiam se proteger. Dias depois, uma notícia circulou pela região. O galpão havia pegado fogo misteriosamente. Mateus tentou apagar as chamas, mas foi tarde demais. Tudo foi reduzido a cinzas. "Foi um aviso", disse Mateus ao repórter local. Mas a verdade era mais assustadora. Mateus sabia que o fogo não foi acidental. Alguém, ou alguma coisa, queria garantir que o selo fosse destruído. Lorenzo recebeu a notícia com preocupação. Eles não terminaram. Ainda há algo que precisa ser descoberto. Lorenzo decidiu retornar ao Vaticano, buscando mais informações nos arquivos secretos. Lá encontrou um documento antigo que mencionava uma profecia. Quando os guardadores das sombras se erguerem, é sinal de que um segredo maior está prestes a ser revelado. Lorenzo sabia que não podia ignorar a mensagem. Ele precisava voltar à cidade e descobrir o que estava enterrado ali, algo que nem mesmo os moradores conheciam. A verdade estava escondida em algum lugar entre as colinas. Quando Lorenzo chegou novamente à cidade, encontrou Mateus esperando por ele. "Padre, algo aconteceu. Pessoas estão desaparecendo", disse Mateus. Lorenzo fechou os olhos por um momento, sentindo o peso da responsabilidade. "Eles estão buscando algo", disse Lorenzo. "Precisamos encontrar antes deles." Com a ajuda de Mateus, Lorenzo começou a investigar antigas histórias da região. Encontraram relatos sobre uma tribo indígena que havia desaparecido misteriosamente séculos atrás. Os registros falavam de um pacto feito pela tribo com seres das sombras para proteger um segredo sagrado. Em troca, a tribo prometeu nunca revelar o local do segredo. Mas quando colonos chegaram, o pacto foi quebrado. Lorenzo percebeu que a profanação não era recente. Ela havia começado há séculos. Eles estão protegendo algo muito antigo.
Algo que o mundo moderno não está preparado para conhecer, disse Lorenzo. Mateus perguntou: o que é, padre? Lorenzo respondeu: a verdade. Durante a investigação, Lorenzo encontrou uma caverna escondida nas colinas. As paredes estavam cobertas de símbolos antigos. No centro, havia um altar de pedra. Lorenzo se aproximou e viu inscrições que reconheceu de seus estudos. Era um portal. Este lugar é um portal entre o mundo físico e o espiritual, disse Lorenzo. Por isso eles estão aqui, para impedir que ele seja aberto novamente. Mateus perguntou: e se o portal já estiver aberto? Lorenzo respirou fundo. Então estamos em perigo. Ao tocar o altar, Lorenzo sentiu uma energia poderosa. Este portal precisa ser selado para sempre, disse ele. Mas antes que pudesse continuar, um rugido ecoou pela caverna. As criaturas estavam de volta. Lorenzo pegou o incenso e começou a recitar uma oração. As criaturas avançaram, mas não conseguiram atravessar o círculo de proteção. Lorenzo sabia que não tinha muito tempo. Mateus, precisamos selar o portal agora, gritou. Juntos, começaram a desenhar os símbolos sagrados no altar. Assim que o último símbolo foi concluído, a caverna começou a tremer. A energia que emanava do altar desapareceu, e as criaturas gritaram em agonia antes de sumirem. Lorenzo e Mateus caíram no chão, exaustos. Acabou? Perguntou Mateus. Lorenzo respondeu: por enquanto. Eles saíram da caverna vendo o sol nascer novamente sobre as colinas. Mas Lorenzo sabia que o mundo ainda estava cheio de segredos sombrios. E ele continuaria sua missão: proteger a humanidade do desconhecido. Antes de partir, Lorenzo deixou um aviso para Mateus e a cidade. Nunca se esqueçam do que aconteceu aqui, e nunca subestimem o que não podem ver. Com isso, ele voltou ao Vaticano, levando consigo os segredos que o mundo preferia manter ocultos. Lorenzo sabia que sua luta estava apenas começando. As sombras podem ser afastadas, mas nunca desaparecem completamente. Afinal, o desconhecido sempre estará à espreita, esperando por aqueles que ousarem desafiar seus limites.